Olá, tudo bem? Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 3 de maio. O ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos alvos de uma operação conduzida pela Polícia Federal no dia de hoje, que investiga a adulteração em cartões de vacinação. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi detido pela Polícia Federal. Os agentes recolheram o celular do ex-presidente e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi detido pela corporação. De acordo com a Agência Brasil, a informação foi confirmada pela defesa do ex-assessor. Foram expedidos 16 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. Ao deixar sua residência, acompanhado de seus advogados de defesa, Bolsonaro afirmou que nunca falou que tomou a vacina e que nunca lhe foi pedido cartão de vacinação nos Estados Unidos. Por meio de nota, a corporação informou que também está sendo feita a análise do material apreendido durante as buscas e a realização de oitivas de pessoas que detenham informações sobre o caso. De acordo com o texto, as inserções falsas que ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 tiveram como consequência a alteração da verdade de fato juridicamente relevante sobre a condição de imunização contra a Covid-19 dos beneficiários. O texto explica que, com a falsificação, os suspeitos puderam emitir certificados de vacinação e utilizados para burlar as restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos no Brasil e no exterior. Os fatos investigados configuram crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a votação sobre a constitucionalidade do indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira, condenado por atacar ministros da Corte e incentivar atos antidemocráticos. 4 ações são analisadas em conjunto sob relatoria da presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, que já começou a votar. Autores dos processos, partidos de oposição a Bolsonaro, apontam que ele agiu com desvio de finalidade para livrar aliado da pena. O projeto de lei que busca regulamentar as redes sociais no Brasil levou a um empate entre algumas das principais forças políticas, jurídicas, empresariais e religiosas do Brasil. O projeto estava previsto para ser votado ontem, mas foi adiado por causa da falta de apoios necessários. As lideranças partidárias não entraram em acordo sobre o que deve acontecer com o texto e quando deve ser a nova tentativa de votação. O próprio relator do projeto, Orlando Silva, do PCdoB, havia requisitado o adiamento da votação para buscar maior consenso entre os deputados federais. Ele ponderou que devem ser necessárias 2 semanas para isso. Mas líderes não apostam que a análise do PL em plenário ocorra daqui a 2 semanas, mas concordam que o tema deve ser votado ainda no primeiro semestre. Uma das hipóteses do Centrão é que o PL das fake news seja desmembrado em pelo menos 2 partes, tendo como relatores Orlando Silva e algum outro parlamentar de centro-direita, com aceno a deputados contrários à proposta. O texto de Orlando Silva recebeu críticas ao longo dos últimos dias, devido ao grande número de assuntos que acabou abrangendo em seu parecer, desde a regulação de conteúdo violento até a publicidade digital. A avaliação é que o tema foi mal tocado dentro do Congresso e, desta maneira, se espera nas próximas semanas conseguir mais votos do PSD, União, Cidadania e PP. Ainda neste cenário de regulamentação das redes sociais no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal ouça os presidentes das empresas Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo. Os grupos são acusados de desenvolver em suas plataformas campanhas abusivas contra a aprovação do PL. Nosso destaque agora é a economia. O sonho da casa própria está cada vez mais longe dos brasileiros. Nos últimos 12 meses, o preço médio do imóvel cresceu 5,63%. Atualmente, o preço médio por metro quadrado está em R$ 8.436. Assim, um imóvel padrão de 65 metros quadrados custa, em média, R$ 548.300.
Os dados são do índice Fipesap+, que monitora as 50 principais cidades brasileiras. Quando comparado ao Índice Geral de Preços de Mercado, que tradicionalmente é usado para limitar os contratos, a diferença no último ano foi ainda maior. O indicador variou menos 2,17%, ou seja, diferença de 7,8 pontos percentuais. Em abril, o Fipesap aumentou em 0,45%. Já o IGPM caiu 0,95%, enquanto o IPCA 15 subiu 0,57%. Além disso, o resultado do mês passado representa a aceleração dos preços da casa própria. Isso porque, em março, a estatística havia sido menor, de 0,42%. Em 2023, o Fipesap acumula alta de 1,55%. Entre as cidades pesquisadas, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, permanece como a mais cara para se comprar uma residência. Por lá, o preço médio por metro quadrado é de R$ 12.073. O preço médio da gasolina nos postos do Brasil subiu 0,12% entre os dias 23 e 30 de abril, em comparação com o mesmo período do mês anterior. A gasolina, vendida com mistura de 27% de etanol, atingiu preço médio de 5,75 centavos o litro nas bombas, segundo o levantamento feito com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil. Por outro lado, o etanol acumulou alta de 12,53% nas usinas de São Paulo, principal mercado consumidor e produtor do país, entre os dias 3 e 20 de abril. Na última semana do mês, porém, houve uma redução de 3,44% na primeira queda depois de 4 semanas de preços firmes nas unidades produtoras. No caso do petróleo, a tendência de alta das cotações reflete o anúncio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo de que cortará, a partir de maio, sua produção em 1.160.000 barris diários. Já o preço médio do etanol hidratado, concorrente direto da gasolina nas bombas, subiu 2,81% na última semana de abril, ante a semana anterior, para 4,20 centavos o litro. Segundo o levantamento da Valicard, aponta ainda que o preço do biocombustível pode se reduzir nas próximas semanas, depois que a cotação do hidratado nas usinas de São Paulo tenham caído 4,19% na última semana de abril. Já o preço médio do litro do diesel S10, o mais usado no Brasil, apresentou recuo de 0,79% entre os dias 23 e 30 de abril, nos postos de combustíveis, em comparação com a semana anterior, a R$ 6,43 o litro, segundo o levantamento. Após uma redução nos preços praticados pela Petrobras para o combustível, a estatal anunciou a diminuição de 9,9% do preço médio de venda de diesel para as distribuidoras, em linha com o esperado pelo mercado devido ao comportamento do câmbio e do preço internacional, e antes de uma alteração na cobrança do tributo estadual ICMS. E a gente encerra essa edição com uma notícia alentadora. Uma pesquisa da Universidade da Costa Rica indica que as preguiças têm micro-organismos capazes de produzir antibióticos que as mantêm livres de doenças. Agora resta saber se essa superimunidade do animal pode ser aproveitada pelos humanos. A preguiça faz parte do imaginário coletivo na Costa Rica como um símbolo nacional e uma atração natural para os turistas. Mas já há algum tempo, o pelo desses animais tem sido um ponto de interrogação para os cientistas. Porque nossa hipótese efectivamente é que Nossa hipótese é que no pelo das preguiças existam micro-organismos capazes de produzir antibióticos que permitam regular a presença de patógenos. Essa era a nossa hipótese, que felizmente neste caso podemos dizer que conseguimos comprová-la. Podemos dizer que la logramos comprovar. O pesquisador constatou que na pelagem desses peculiares mamíferos tropicais existe um bioma único de insetos, fungos, algas e bactérias em um equilíbrio capaz de prevenir doenças.
A descoberta foi publicada na revista científica Environmental Microbiology. Si uno ve, por ejemplo, el pelaje de un perezoso, uno ve movimiento, uno ve polillas, ve diferentes tipos. Se você reparar no pelo de uma preguiça, você percebe o movimento, vê mariposas, vê diferentes tipos de insetos, vê que é um lugar onde temos um habitat muito diverso. Quando há coexistência de muitos tipos de organismos, também precisa existir sistemas que os controlem. Deve existir outros seres vivos, esses micro-organismos que controlam os patógenos. Son microorganismos que mantengan a raya, por ejemplo, patógenos. Em 2020, o pesquisador foi ao Santuário de Preguiças de Carhuita para observar algumas que estavam em reabilitação. No local, as preguiças chegam feridas e são soltas assim que se recuperam. Desde o início do funcionamento, em 1992, o local já recebeu cerca de 1.000 exemplares, mas garantem que nunca receberam um indivíduo doente. We've never received a sloth that has been sick, that has a disease or has an illness. Nunca recebemos uma preguiça que estivesse doente ou tivesse uma enfermidade. Não sabemos se é porque elas possuem essas bactérias benéficas na pelagem. Recebemos preguiças queimadas por linhas de energia e com o braço inteiro destruído. Pode-se observar através do pelo que a pele está dessecada até os ossos, mas não há infecção. Nunca, acho que em 30 anos, vimos 5 animais chegarem com uma ferida infectada. Maybe in the 30 years we've seen 5 animals that have come in with an infected injury. Com essa observação, Chavarria cortou o pelo do dorso de 15 animais das duas espécies e encaminhou as amostras ao laboratório para examiná-las, cultivá-las e confirmar a hipótese. 3 anos depois, já se tem definidos 20 micro-organismos candidatos a serem identificados, mas ainda faltam muitos passos antes mesmo de pensar em uma possível aplicação em humanos. Além de fofas, tem essas peculiaridades. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações ao longo da nossa programação. Tenha um excelente final de tarde.